Olá, tudo certo? Infelizmente, o nosso mercado, mais uma vez, foi destaque negativo nessa última semana. Simplesmente despencou e em 2024, já está acumulando mais de 7% de queda. Nós temos aí um forte bull market global, com mais de 90% dos índices em alta no mundo. E o nosso mercado é destaque negativo, é o pior índice de desempenho no mundo, caindo o dobro que o segundo colocado. Vamos então verificar juntos se o nosso mercado ainda tem algum cenário técnico de alta para o médio prazo e possibilidades para superar comprado e vendido nas ações aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Danilo Frata, analista técnico. Esta é a análise semanal de Position Trade que eu sempre realizo para vocês, trazendo estudos de médio prazo, tentando identificar possíveis oportunidades nos mercados nacionais e aqui no nosso mercado através da análise do gráfico semanal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, é claro, compartilhar esse conteúdo e de se inscrever no canal, né? Apoie aí o trabalho do canal, que é um trabalho focado em análise técnica. Vamos iniciar então aqui, verificando o calendário econômico, né, o que pode movimentar os mercados nessa semana. Então, segunda-feira é feriado dos Estados Unidos, expectativa então de um volumeco aqui na Bolsa do Brasil. Terça-feira temos índice de inflação no Brasil e índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Quarta-feira temos questões fiscais aqui no Brasil, né? Superávit, dívida bruta do PIB e taxa de desemprego. E aí, quinta-feira é feriado aqui no Brasil e justamente na quinta-feira nós teremos aí o principal indicador desta semana, que é o PIB nos Estados Unidos, PIB inicial de seguro-desemprego nos Estados Unidos e também aqui discurso de membro do FONC. Então, ficar atentos na quinta-feira, se o mercado der porrada para cima ou para baixo, na sexta-feira será precificado na volta de feriado aqui no Brasil. E aí, sexta-feira, para fechar a semana, nós temos índice de inflação nos Estados Unidos. Vamos então agora, né, verificar como é que os mercados fecharam nessa última semana e identificar aí possibilidades técnicas para esta e as próximas semanas. Vamos então iniciar aqui pelo mercado americano. Índice DXY fechou aqui em leve alta de 0,24. Deixou uma inside bar, tá? Por enquanto aqui segue em tendência de alta, que é guiada aqui por esta LTA, que é essa linha pontilhada em azul, mantém tendência de alta quando sustentar a mesma. Sigo com expectativa de mais pressão de compra nessa região. Anula a tendência de alta se, por um acaso, nessa próxima semana, cair forte, né, fazendo um pivô de baixa, tá? Então, muita atenção nessa região para essa próxima semana, ainda mais com indicadores relevantes nos Estados Unidos. Índice Dow Jones fechou a semana em forte queda de 2,33. Segue em super tendência de alta, né, iniciada em novembro de 2023. Em abril tivemos a primeira correção mais forte, depois completou 4 semanas consecutivas de alta, segue em tendência de alta. Nesta última semana também renovou a máxima histórica mais uma vez, para retomar a tendência de alta a partir do ponto atual agora. Então, teria que, por exemplo, nessa próxima semana devolver a queda, né? Daí seria uma single bar e retomaria a alta. Danilo, tem o cenário de reversão de tendência aí por topo duplo? Tem a chance de topo duplo, na minha visão um pouco mais remota, tá? A única chance de reversão é cair forte nas próximas semanas e perder essas linhas azuis. Para isso, a princípio, teria que ter uma crise mundial aí na minha visão, tá? Por enquanto, a tendência de alta. S&P 500 fechou neutro, né? Renovou máxima histórica nessa última semana, segue tendência de alta, cenário aí mais parecido com o Dow Jones, mas mais forte, né? A Nasdaq completou sua quinta semana consecutiva de alta, renovando o máximo e fechamento histórico, né? Que não tem chance de topo duplo, tem sinal de topo por enquanto. Índice emergentes deixou aqui uma inside bar com o Arami, né? Forte tendência de alta iniciada em novembro de 2023, retomada em janeiro desse ano, retomou junto com os índices americanos também aqui, né, em abril, maio. Deixou então o Arami para corrigir, perder as minhas últimas 2 semanas, tem espaço para corrigir. Anula correção, são romper a máxima das últimas 2 semanas. A Alemanha fechou neutra, segunda semana neutra, segue aí em forte tendência de alta também. Para retomar, romper máxima histórica. Tem espacinho para corrigir, sem sinal de reversão por enquanto. Londres, super tendência de alta também, então deixou aqui a estrela da tarde. Esse padrão de 3 candles tem espaço para corrigir, correção aí é saudável, tá?
Petróleo, terceira semana consecutiva lateral nessa região de suporte, tendência de alta ainda, tá? Para tentar retomar a tendência de alta por LTA, precisa fazer uma barra compradora, né? E anula a tendência de alta, se por um acaso nessa próxima semana fazer um pivô de baixa, tá? Tá em região aí de definição. Índice de ferro fez um pivôzinho de alta, fechou nessa última semana com uma alta de 2,91. Não é uma barra de conotação, nossa, que linda, compradora, tá? Mas entra tendência de alta aqui no semanal, na tendência secundária, na minha visão, se nessa semana aí ficar acima da máxima da semana anterior, né? E anula aí essa expectativa se devolver toda a alta dessa última semana, tá? Então, ficar atentos aí, não é uma barra com aquela conotação, nossa, que maravilhosa de compra, mas, né, pode aí entrar num cenário mais comprador, ou seja, entrar numa secundária de alta, onde o alvo seria primeiramente agora 128, 130. A tendência primária para mim ainda é de baixa, tá? Enquanto ficar abaixo de 128, para mim ainda mantém a tendência principal de baixa. Bitcoin segue aí em forte tendência de alta, quase renovou a máxima histórica, né? Quem está comprado, stop curtinho é 60.500 ou 56.400, tá? Então aí os índices internacionais, todos na mesma pegada, né? Todos iguais, todos em fortíssima tendência de alta desde novembro de 2023. Nesse ano aí fizeram um movimento corretivo saudável, todos retomando a sua bela tendência, né? Muitos aí renovando o máximo e fechamento histórico mais uma vez, tá? Então o cenário global segue bem alinhado, tá? E ficar atentos aí aos dados aqui nos Estados Unidos, tá? Principalmente aqui na quinta-feira. E o dado de inflação na sexta, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Tem dado de inflação, é isso aí, tá? Isso aí. Beleza? Neste mês de maio, galera, eu tô completando um ano de aniversário do meu trabalho como analista autônomo. Eu sou analista desde 2017, foi quando eu fundei uma casa de análise junto com outra pessoa. Desde lá, dou recomendação de curto, médio e longo prazo. Minhas carteiras nunca fecharam negativas e no ano passado, em maio, iniciei esse meu trabalho, né, como analista autônomo. Certo? Então, eu estou completando um ano deste projeto e por isso eu estou com uma super promoção, onde as minhas assinaturas, que são combos de carteiras, que já tem valor promocional, e também as minhas carteiras estão aí com super descontão de 50%. Aqui nas carteiras ainda, se você adquirir alguma de forma individual, você ganha outra durante 6 meses, né, de forma gratuita, conforme a sua escolha. Meu portal é danilo2lsfrata2ts.com.br. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp que eu tiro as dúvidas. Aqui em assinaturas tem os resultados das carteiras. Esses resultados são computados de que forma, tá? No final do mês aí, eu pego todos as operações encerradas na carteira, mais as abertas e é somado, tá? Bem simples. Tá aqui o resultado das carteiras, tem o fechamento aqui dos meses, né, mais resumidos para vocês. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp. Aproveite, essa promoção encerra nessa semana e não será prorrogada, tá? Vamos então aqui para o nosso mercadão, né? Vamos para o nosso índice Bovespa, que infelizmente é o pior mercado do mundo na atualidade, né? Na atualidade não, né? Desde o início do ano é o pior mercado do mundo. Então, nessa última semana aí, descolamos mais uma vez do mundo. Vocês observaram aí que os índices que eu acompanho de perto, todos em tendência de alta, e o nosso é o único que está em tendência de baixa no médio prazo. Nessa última semana caiu mais de 3%, fazendo um pivô de baixa. É um índice com pior performance no mundo, né? Aqui, por exemplo, na Invest, vocês podem acompanhar as performances dos índices, tá? Eles têm aqui as listas resumidas, principais índices, todos os índices mundiais, né? Então, aqui nos principais índices, por exemplo, né, vocês conseguem verificar que nesse ano de 2024, o Ibovespa aí já registra uma queda absurda de mais de 7%, 7,36%. Aqui é outro índice brasileiro, né, que é o MRX50. Então, aqui a gente pode... O principal índice é o Ibovespa, tá? Então, aqui a gente anula. O VIX aqui nos Estados Unidos é o índice do medo, né? Não é o Dow Jones, né? Não é um índice de ações, né? Então, a gente observa aqui que tem poucos índices no mundo caindo, pouquíssimos, né? Se eu não me engano, aqui é Jacarta, México, Tailândia, tá? Então, pouquíssimos índices caindo no mundo. Então, nós estamos um forte bull market global e o nosso, infelizmente, é o destaque de queda.
E é óbvio, né, pessoal, quando isso acontece, que são problemas internos no país econômicos, né? Econômicos, estruturais, que o mercado aí não está curtindo, né? Se ainda não está refletido na vida real, o mercado está precificando que provavelmente vai refletir na vida real, que eu diga no dia a dia, né? Lembrando que a bolsa sempre olha para frente, né? Sempre olha para frente. Então, infelizmente, é isso que nós temos para este ano, né? Infelizmente. Mais uma vez descolando, né? Aqui no canal já fiz para vocês vídeos de descolamentos do nosso mercado, né? Nós perdemos uma década aqui, onde os mercados já fiz. Só olhar meus vídeos de longo prazo, tá? Na semana nós temos fechamento de mês e eu vou novamente tocar nesse assunto, mas não vou me prender muito, tá? Então, por exemplo, aqui a gente teve uma década perdida, onde o mundo inteiro aí num bull market fantástico, a gente ficou de 2007 a 2016 lateral. Aí no impeachment a gente subiu, e aí agora nós estamos basicamente aqui, né, lateral, dá para dizer que de 2019 até agora, né, porque a gente não está num movimento amplo de alta. A tendência no gráfico anual ainda é de alta, né, mas é um movimento mais consolidado lateral. A gente pode pegar aqui, vamos pegar alguns mercados aqui. Olha o Dow Jones, né? Desde 2007 que sobe reto. Isso aqui é tendência de alta magnífica. S&P 500, Nasdaq, índice de emergentes subindo ano passado, esse ano aqui tem índice de alta também bacaninha, né? Um zigue-zague bacana. E tem menos histórico gráfico, né? Alemanha aí, olha que lindo, né? Isso que os índices europeus são mais fracos, né? Então, só para tocar um pouquinho nesse assunto, então, infelizmente, descolamos, tá? Já tivemos aí muitos anos de descolamento. Estamos de novo, né? O último descolamento que a gente teve foi em 2021, onde o nosso mercado caiu uns 6, 7 meses, uns 8 meses antes que os mercados globais, e agora um grande descolamento já durante 5 meses aqui no Brasil, né? Lembrando que nosso mercado não é potência mundial, né? Esse mercado é um mercado emergente, que na teoria teria que acompanhar o índice emergente, e vocês observam aí que não acompanha, né? Este é o nosso mercado. Então, vou fazer aqui para vocês, ó. Este é o nosso mercado. 2024, e este é o mercado de índices emergentes 2024. Então, um descolamento muito grande, hein? Infelizmente. Então, óbvio que é questões internas, né? Beleza? Não vou entrar em detalhes, mas quem acompanha um pouquinho de economia sabe um pouquinho, já consegue entender o porquê, tá? Então, infelizmente aí 7% não, né? Mais de 7% de queda no ano. Nessa última semana fechou com uma forte queda de 3%. Então aqui nós temos anulada a CLTA, anulada, tá? E seguimos em tendência de baixa desde janeiro desse ano. Então LTB que vem sendo consolidada, se consolidando mais ainda, tá? E aí nós temos um cenário aí um pouquinho diferente que eu venho tratando com vocês, né? A tendência de alta primária segue por enquanto, iniciou em abril, maio de 2023, onde o mundo também subiu. Daí em novembro de 2023 o mundo subiu e segue subindo sem parar, a gente subiu junto e a gente descolou nesse ano, tá? Então por enquanto a primária é de alta e essa primária agora é olhando o gráfico mensal e o anual, tá? E aí, olhando o gráfico mensal e ou anual, para sustentar a tendência primária de alta, o ponto-chave atualmente seria não perder 120 mil pontos. Então, para retomar a primária de alta, do ponto atual, por exemplo, nessa próxima semana, devolver toda a queda, né? Ou marcar fundo aqui nessa próxima semana, depois fazer um fundo duplo e romper, ou continuar caindo, né? E aqui tentar marcar fundo para o gráfico mensal. São os cenários de alta da tendência primária. A secundária é nítida de queda, de baixa, né? E aí é um pivô de baixa, acionando esse pivô, o alvo é 120 mil pontos. Tá? Então é isso que nós temos de cenário. Infelizmente, aí, um descolamento muito grande no nosso mercado. Tá? Juros. Daí 29, o juros segue forte tendência de alta, que não tem mais tendência primária de baixa, tá? Anulada a tendência primária de alta, de baixa segue tendência de alta. Consolidou lateral, se romper essa região pode acelerar a alta.
O dólar que eu vou analisar o gráfico não ajustado, né, que é o gráfico confiável aqui para olhar a médio e longo prazo, segue em belíssima tendência de alta, né? Também reverteu nesse ano. Aqui é uma bandeira de alta. Quanto ficar acima dessa minha linha azul, que é LTA, mantém tendência de alta. Então, nessa próxima semana, a gente pode ter um rally de alta aqui no dólar. Então, quem opera dólar ficar de olho, principalmente quem faz day trade. Tá? Então, aciona a bandeira aqui. Se fizer um pivô, né? Pivô rompendo os 5.200, aí retoma a tendência de alta. Beleza? Então, para retomar, fazer um pivô acima de 5.200, próximo aos 5.300, 5.400. Anula a tendência de alta se, por um acaso, nessa próxima semana, despencar. Despencar, fazer um pivô de baixa. Pivô de baixa tem que fechar abaixo aqui de 5.050 e principalmente 5.000, tá? Tem cenário para o dólar. Vamos para os índices de setores aqui, né? O Icon, na verdade, tudo despencou no Brasil, 4% de queda, tá? Tentou anular a tendência de baixa por LTB e falhou. Mantém a tendência de baixa, então retoma com mais força aí, pressionar a barra, indica lá testar. E aí o alvo principal é voltar aqui para 2.500, tá? Para tentar a reversão nessa próxima semana, tem que fazer uma barra devolvendo a queda e ficar acima da LTB, tendência de baixa mantida. Então ficar de olho em venda no setor. Imob, tendência de baixa, né? Retomando aí. Rompendo fundo, acelera para voltar aqui para mínima de 2000, do mês 10/11 de 2023. Small 11, mesma coisa, né? Os três aí índices são 100% dependentes do cenário interno do Brasil econômico. De energia elétrica, o setor mais defensivo. A primária de alta mantida, né? Sustentou aqui suporte. Sustentou o suporte e pivô e gift. Essa próxima semana, se romper a máxima na semana se encerrou, aciona o pivô e gift. Se não romper a máxima, pode ficar lateral aqui mais um mês, dois, para tentar formar um cabeça-ombro, tá? Primária de alta. Úteis, mantém secundária de baixa, tá formando aqui um ombro, cabeça-ombro, né? Setor mais de defesa também, né? Os players vão para esses setores quando o nosso mercado cai de forma geral. Então, para retomar a primária de alta e reverter a secundária, fazer um pivô de alta rompendo essa região. Anula aí ombro, cabeça, ombro, se nessa próxima semana fizer um pivô de baixa. O IFIX tem cenário de reversão aqui, tá? Ficar de olho, então cuidado aí quem está comprando IFIX. Se romper esse fundo, reverte com ombro, cabeça a ombro, tá? Aí seria uma correção, reverte no prazo mais curto, médio prazo, para corrigir o longo prazo. O IMAT, tendência a reversão, né? Aconteceu a reversão, não tem tendência de alta, tá? Consolida de baixo para essa linha azul aí. Aí o alvo voltar para o suporte aqui em 5.200. Principais ativos do nosso mercado aí. Setor financeiro, Itaú, Petrobras e Vale. Setor financeiro despencou 3,60, tendência de baixa secundária, novo pivô de baixa. Acionando esse pivô, acelera o movimento nessa semana. O alvo do pivô é 11.700. Itaú, formação de ombro, cabeça a ombro, né? Não vejo oportunidade de compra. As compras eu comentei foi aqui ou aqui, lá no ano passado. Já encerrado o trade com gain ou está administrando. Quem está administrando, o stop por fundo é 30,72. Nesse suporte eu falei para vocês que eu não vinha compra. Quem comprou o suporte, o stop por fundo é 3,125. Ombro, cabeça a ombro, tem que tomar cuidado aqui, tá? É uma figura de reversão. Então aciona a figura e confirma se ficar abaixo dos suportes comentados. Compra é olhar só a longo prazo agora, tá? Então olhar o gráfico mensal, daí a gente vê como é que fecha o mês aí no final da semana. Quem está vendido, o stop é 3.340. Petro 13 e Petro 4 também caindo. Petro 4, eu falei para vocês que eu não via compra, extremamente esticado, tinha divergência, tem divergência no longo prazo, a entrada foi só de fundo em 35. Não vejo operacional para compra. Quem está vendido, o stop é 42, máxima histórica. Vale 1,66 de queda. A compra ideal de reversão foi aqui. Quem está comprado, o stop é 60,70. Está numa região de pressão de venda aí, né? Que é resistência aqui, tá? Resistência de médio prazo. Beleza? Vamos agora então para os destaques.
de alta e de baixa dessa última semana aqui no Brasil. Então, a maior alta no Brasil, da minha lista geral aqui, tá? Minha lista geral tem cerca de 300 ativos. Onco, 29% alta por notícia, né? Eu comentei nessa última semana, não, tendência de baixa, né? Então, compra não tem, só comprou a curto prazo. Ficar de olho em venda nessa região. DASA 28,61, também subiu por notícia, né? Tá subindo aí, os ativos estão subindo basicamente por notícia de venda da empresa, fusão, aporte na empresa, né? Basicamente isso que eu observo nos últimos tempos, as fortes altas, né? Nos tempos que eu digo semanas e meses. Então, forte de baixo, né? Quem comprou foi curto prazo. Aqui compra não tem como fazer para médio prazo, o stop aí ficou caríssimo, né? O ideal para comprar é só lá no mês de junho, julho, formar um cabeça-ombra aqui. Um processo que vai demorar uns 2 meses. Hein? Comprados é stop mínima histórica, 3,26. 10 que subiu forte na sexta-feira. Eu tentei achar a notícia, não encontrei. Segue lateral, tá? A subida foi só lá em maio do ano passado. Quem está posicionado nesse ativo ainda, stop poderia ser 12,65, combina essa última semana mesmo, 13,19. É uma barra de ignição, é complicado operar esse tipo de padrão agora por causa do cenário do nosso mercado. Se fosse um cenário de forte bull market, era a compra certo, mas devido ao cenário econômico do nosso mercado aí, tá meio complicado os ativos confirmar esse padrão. Mas não estaria errado, quem quiser tentar uma compra aqui, estaria ok, 16,27, stop 13,19 para ver se rompe essa lateralização. Seria a oportunidade que tem agora. Gol virou código de barras aqui, tá? 11% semana, saiu notícia aí, operar a curto prazo. E FCMC3, 10,87, operar a curto prazo também, tem de baixa. CBAV não tem operacional, sobe aqui do fundo em linha reta, né? A gente inclusive levou um violino na carteira de swing trade, não tem como comprar, tem que só lá junho, julho se corrigir. Próximo alvo, a região aqui já está em alvo, depois 7,20. Hein? DEXP3, lateral, dentro de um cenário baixista. E operar a curto prazo também, não vejo nada na minha grade de médio prazo. E Duke, tendência forte de baixa, foi uma compra só, né? Que foi lá em maio, abril do ano passado. Depois trap nos comprados e a venda quem pegou foi no rompimento do triângulo, né? Que foi aqui em 17,95. Vendidos é administrar stop. Aqui é operar a curto prazo, tá? Para vender no médio prazo tá bem caro. Até não estaria errado aqui, uma venda na semana, 12,52, stop tem que ser de barra mesmo, 14,57, né? A questão agora é a relação risco-retorno. Estaria até ok para vender se tu botar um stop não técnico. Tá? Então, os destaques de alta. Destaques de queda na minha lista geral aqui. Maior queda foi Magazine Luiza, 16,98. Tendência de baixa em todos os prazos, né? Forte tendência de baixa. Até tentou um tradezinho de fundo no curto prazo, aí levamos o stop. Então, retomou a tendência de baixa de curto prazo e médio prazo. Médio prazo ficou caro vender, né? 24% de stop é um pivô de baixa. Se chegar no objetivo desse pivô, o alvo desse pivô é o 0,90, né? R$1 aí. Quer ficar de olho em trade contra a tendência, né? Ficou caro o stop ou esperar uma correção no gráfico diário para operar vendido. Bion 3, vamos só olhar esse mico aqui, não tem compra, né? Foi só uma aqui em R$6, já encerrou o trade, hein? Pets, voltando para baixo da LTB, então aqui trap nos comprados, stop muito caro, né? Eu também falei para vocês que eu não era adepto desse tipo de trade, só funciona com bull market, nosso mercado não está em bull market, pelo contrário, nosso mercado é forte bear market, né? Então aqui operar a curto prazo. Enalta, a gente fez alguns trades bacanas, já encerramos corretamente, né? Não é sempre que a gente vai acertar tudo na pinha, né? A gente dei conta todas as carteiras aqui, teve só uma que permaneceu comprada, a gente levou stop, a maioria delas aqui, stop gain, né? A gente encerrou por aqui, um trade aí que deu mais de 100%. Dá para cair mais, tá? Médio prazo, compra só lá na casa de 19, dá para cair mais. Tem que operar curto prazo. Médio prazo pode cair muito mais. RRP, mais trap nos comprados, mais uma bela trap aí, mais um ativo que subiu só por notícia, né? Então subiu direcional, quando chegou aqui em cima, notícia de fusão
entre ela e Enalta. E aí depois que saiu a notícia já está precificado, então ele já sabia aqui, estopou os comprados, mais uma trap nos comprados. E não botou dinheiro no bolso mais curto, né? Esse ativo realmente não é tão simples de operar, bem complicado. A Eri segue firme, renovando uma histórica, tem de baixa, mais um pivô. Operar a curto prazo. PBR 32, 31 caiu 12, tendência de reversão. A gente levou stop loss na carteira de médio prazo, numa delas, né? Estava comprado, na verdade, olhando o longo prazo, tinha um ombro cabeção que foi anulado. Pivô de baixo, o problema é o tamanho do stop, né? Aqui é o meu conselho é operar a curto prazo, esperar uma correção, enfim. Não tem muito. A FISA segue aí, tem cenário para compra no médio prazo, só curto prazo. LJ 11% de queda, LJHQ 10%. Lateral, ficar de olho aqui, tá? Se perder aqui 4,50, indica voltar para a região de, deixa eu ver aqui certinho, região de 3, então operar mais curto prazo, não tem compra para médio prazo aí. Bom, muita coisa caindo acima de 10% no Brasil, né, pessoal? Muita coisa. LWC é 3, 10,58, a gente está vendido, né? A carteira agressiva. Fizemos um RP curto porque, né, o mercado aí deu uma sacaneada em alguns trades de compra e venda. A minha venda foi aqui, ó, pivô e gift, né? É uma venda mais agressiva aqui. Tem espaço para cair muito mais, tá? A gente já está consolidando alguns violinos de médio prazo de compra e venda, né? Nosso mercado deu uma complicada em 2024, devido ao cenário aí descolado do mundo. Enfim, é isso. Tá? Então aí os destaques de queda. Vamos agora então para as ações que os meus clientes solicitaram através do nosso canal do Telegram e também para as ações que vocês solicitaram no vídeo da semana passada, né? Se você quiser análise de algum ativo para médio prazo, pode solicitar no comentário esse vídeo. Os ativos mais solicitados, eu venho aqui e faço estudo para vocês. Lembrando que a super promoção de aniversário acaba nessa semana, né? Na virada de mês. Uma semana muito relevante, porque temos indicador relevante dos Estados Unidos. Infelizmente, uma semana bem quebrada por causa de feriado. E aqui no Brasil, justamente, o principal indicador da semana é feriado. O principal indicador da semana é feriado no Brasil, então fiquem atentos na quinta-feira. E temos fechamento de mês, né? Que é o fechamento da barra do gráfico mensal, que é muito importante para os mercados, né? Que é a tendência aqui predominante, que domina, que é de longo prazo. Então vamos lá para o que foi solicitado. XPBR 31, né? Acabei de comentar aí ela. Nós já estopamos a operação aqui nessa barra de médio prazo, era stop. E longo prazo, anulou o cabeçal ombro já também. Então, o meu conselho é baixar o prazo operacional, literalmente, tá? Por médio prazo, complicou. Para operar vendido ficou caro o stop e para compra não tem cenário. SLC Agrícola, mais um ativo extremamente complicado de se operar. Tá? O ativo está lateral desde 2021 e desde 2022 fica variando nesse range, no range de 21,50 e 16,50, né? E nós estamos no movimento mais lateral ainda desde outubro, né? Desde outubro de 2023 estamos variando entre 19 e 16, tá? Então, o momento que romper alguma extremidade aqui, provavelmente é porrada, seja para cima ou para baixo. O problema é que você tem que acertar exatamente o time desse movimento. Então, aguardar algum sinal de rompimento das extremidades. E gráfico semanal, essa consolidação feia aí também, né? Que tá desde o mês 10. Tá muito feio. Então, para ter um movimento romper aqui 19 ou romper 17, né? Vamos aguardar. RPL 4. Muitas aberturas em gap, tá? Quem está comprado para médio prazo, o stop é 24,44. Quem está comprando aí está focando mais no longo prazo. Né? O limite de compra nessa região para longo prazo. Gerdau, médio prazo, segue bem feia, né? Tentou romper na lateralização sem sucesso. Então agora consolidado lateral retângulo desde o mês 10, desde outubro, mais um ativo lateral desde outubro agora. Então lateral entre essa região aqui de 15,50 e 17. Então compra, aguardar um outro sinal, não vejo, tá? Compra foi só fundo, aqui não vejo condições para se operar agora por enquanto. Danilo, quero tentar comprar, acho que o nosso mercado vai devolver toda a queda da semana passada, né? Foi um gatilho de compra aqui em 19,66. Stop descomprados curtinha 17,76. Ativo lateral eu não curto. DAS, eu comentei anteriormente, vou verificar, é focar no curto prazo.
E FCM3, comentei anteriormente, não tem compra para médio prazo, é focar no curto prazo. Inclusive, né, aproveitando aqui, se romper a mínima dessa última semana, aciona single bar, tá? Tomar cuidado. O comentar anteriormente é focar no curto prazo, médio prazo não tendência forte de baixa, não tem cenário de compra. E curto prazo também é complicada porque virou código de barras, né? Ativo que vira código de barras geralmente fica difícil de operar. Então, não tem indicação técnica para se operar no médio prazo. Stops comprados para médio prazo é mínima histórica, né? 1,15. Ele já quebrou aí, né, galera? Ether 3, tendência de baixa, tentando romper suporte. Topos comprados, né? Tem divergência aqui no ABV, histograma e FR. Quem for tentar acertar fundo, vai tentar comprar rompendo barra, até quem busca fundo por divergência está ok, né? Gatilho de compra aí 6,75, stop é 6,34 ou gatilho de compra 6,93. Para tendência de alta, só se romper lá 7,70, tá? Tentativa de fundo por indicadores aí com divergência e por martelinho. Light, muito complicado, mais um ativo que está muito feio. Infelizmente aí o mercado enfeiou demais no Brasil só, né? No Brasil. Estamos aí com um monte de barra que viola para cima e para baixo desde o mês de fevereiro. Bem difícil. Então, meu conselho é olhar para a tela por enquanto. Ou tu vai baixar o prazo operacional para acertar aqui algum movimento direcional. Tá? O ativo para ter um movimento de alta tem que romper aqui em 40 e para baixo aqui perder 4,70, né? Não consegue. Meu conselho é baixar o prazo operacional. Danilo, quero tentar uma compra aí. Gatilho de compra 5,35. Põe teu stop em 4,40. As 4 tendência de baixa aí, né? Também tinha um cabeça-ombro no gráfico mensal, que a gente tinha uma posição pensando nisso, né? Pensando nisso não, né? Nesse padrão para buscar a reversão, né? Levou stop e caindo aí, tá? Então tem cenário de compra. O próximo alvo é voltar lá para casa de 2,30, né? Vendidos, o stop é 13,29, sem nenhum cenário de compra por enquanto. Movida, segue caindo direcional, tendência de baixa, chegando em região de suporte. Uma venda foi aqui em 8,45 ou gift, né? Em R$8, tá? Quem pensa em compra, ficar de olho aqui nessa casa aqui de R$6. Então, ver se faz o rompimento falso da região no gráfico diário, tá? Forte tendência de baixa e venda não tem, foi ali, né? JHSF, ficar de olho, é venda, né? Dá para vender, é isso que dá para fazer. Compra é só olhar no curto prazo, quem trabalha preço médio. Então, nós temos aqui no médio prazo cenário baixista, zigue-zague descendente. Qual que era a flechinha aqui, né? Zigue-zague descendente, tá? Então, tem de baixo olhando aqui desde janeiro. Prazo mais longo, a gente olha com uma consolidação, né? Consolidação variando aqui entre 5,50 e essa região de 4. Vamos perder R$4. Princípio é ladeira para voltar aqui para a região de 3. É um pivô de baixa, então tu tem que acertar o rompimento. Provavelmente no momento que definir aqui não terá correção, né? Para quem for operar vendido, estaria ok em 4,01. Stop de barra mesmo seria 4,34 ou 4,43. Compra é preço médio aí ou ir para o gráfico diário. Tá? Stop descomprados 3,96 ou 3,84. Vamos pensar a região para baixo ainda no vazio gráfico. MRV mantém tendência de baixa, tá? Belo sinal para superar vendido agora. Tem uma vendinha aqui, né? Em 7,58. Aqui é a barra de retomada. Gatilho de venda 6,85. Stop 7,72. Tá? O comentário para vocês semana passada, né? Quem estava tentando... Quem acertou fundo foi aqui. Quem tentou comprar a curto prazo era na tentativa de fazer um movimento em V aqui no semanal para tentar um cabeção depois. Então, o movimento em V, nesse primeiro momento anulado, é uma venda aí, né? Tendência de baixa mantida. Toma, tendência de baixa, a venda foi aqui do pivô, né? Em 6,65, vendido onde será stop. Compra é só curto prazo, quem está posicionado aí com compra e quer ajustar stop, 5,43 o stop de fundo. Ecor 3, a gente tentou compra de reversão no curto prazo, né? A gente levou stop na semana e segue dentro de baixa, tá? Não tem como vender, a venda foi aqui de rompimento, então não teremos correção técnica. O próximo alvo aqui é a região de
6,50, né? Então vai ficar de olho em fundo em 6,50. Tecnisa, tendência de baixa. Rompeu aqui o pivô, né? Depois do movimento lateral mais amplo, uma venda 262 e compra ficar de olho nessa região para fundo no gráfico diário. Se romper essa região, próximo alvo para médio prazo, 1,80. Em BR-32, uma das poucas tendências de alta no Brasil, a compra foi há 4 semanas atrás. Quem operou aqui é a LTA, né? Quem operou a LTA entrou comprado em 27,80, chegou numa região de alvo. Então, nessa região, ou tu põe dinheiro no bolso, ou tu trabalha com algum RP. Comprar agora só em junho, né? Tem que cair umas 4, 5 semanas. É um processo que demora um mês, 2 para compra, né? A princípio, num processo normal. Então, aguardar. E quem operou esse pivô e botou stop no pivô foi violinado mais uma vez, né? O mercado aqui estava ok para operar o pivô. Quem botou stop no pivô e nesse fundo foi violinado para depois subir. Então levou uma trap aí, né? É isso, tá? E LJQQ já comentou anteriormente, né? Já comentou anteriormente. Por favor, verificar. Aqui operar mais curto prazo. É uma barra aqui de tentativa de romper o fundo. Curto prazo já foi o gain, né? É focar mais no curto prazo. Quem for tentar uma venda aqui bem agressiva, 4,70, stop 5,35 para ver se perde essa região de 4,50 para buscar lá a região de 3. Fora isso, é focar mais no curto prazo, médio prazo, não vejo o sinal técnico de compra aí. Beleza, então, pessoal, é isso aí. Feito para vocês aí, análise do gráfico semanal. Uma ótima semana para todos. Valeu, um abraço e até mais.